Tá vendo isso aqui? Eu não esperava falar disso hoje, mas os caras tacaram essa bomba agora, então eu preciso ver isso aqui, né? Bem, não é novidade nenhuma, hoje, muito mais cedo, saiu o trailer do próximo filme do Tom Holland. Esse é um filme que já faz bastante tempo, tem várias coisas vazando e saindo sobre ele, muita gente teorizando. De acordo com alguns vazamentos, tem muita coisa meio bizarra, que dá muito medo de como é que vai ser nesse filme. E esse trailer mostra algumas coisas, mas não tudo. E assim, de verdade, apesar dos pesares, é muito legal ver o Tom Holland aí, de novo, vestido com Homem-Aranha. Ver ele usando esse uniforme, que tá muito bonito, sério, esse uniforme, desde o final do último filme, é a coisa que eu mais amo, eu acho muito bonito esse uniforme. E o trailer começa indo numa direção que eu acho muito interessante, mostrando o Peter que ele tá acompanhando a vida dos amigos dele, só que sem participar. Essa cena mesmo, depois que ele vê o TikTok dos dois ali, coloca a máscara e pula do prédio, tem um takezinho ali, né, onde mostra o olho dele abertão assim, a respiração pesada. Se a gente for lembrar, tipo, lá atrás, quando o Tom Holland era mó crianção e o Homem-Aranha dele era uma baita criança, antigamente colocar a máscara era um negócio de emoção, né, era uma festa, uma celebração colocar a máscara. Ele se tornar o Homem-Aranha era um motivo de muita felicidade. E agora, não é que não seja uma felicidade pra ele ser o Homem-Aranha, mas agora é quase como se colocar a máscara fosse fugir dos próprios problemas. Homem-Aranha e Peter Parker realmente deixaram de ser uma coisa só, nunca foram, né, mas agora realmente são coisas totalmente diferentes. E o Peter, que nem o resto da humanidade, pode esquecer quem é Peter Parker quando ele coloca a máscara e, consequentemente, esquecer os problemas dele e toda a vida que ele deixou pra trás. Em relação a MJ e o Ned, eles aparecem bastante no trailer, bastante até. E assim, já tinha sido confirmado há muito tempo que eles iriam estar no filme, eles iriam ter uma participação, e isso é um primeiro momento que me deixa com um certo medo. Eu acho que ia ser muito interessante se esse filme tentasse abordar realmente um novo núcleo total pro Peter. Novos amigos, novos lugares, novos vilões. Realmente, assim, aquela vida antiga do Peter ficou pra trás e agora ele tá tendo uma nova vida. Claro, né, seria muito triste deixar tantos personagens pra trás e tudo mais, mas afinal de contas foi isso que ele fez, ele deixou todos esses personagens pra trás. Mas eu entendo, Hollywood não funciona assim e vai querer botar os caras que eram os amigos dele, a franquia inteira, nesse filme também. Mas é interessante porque na maior parte do trailer parece que eles vão estar mais vendo o Homem-Aranha fazendo coisas do que realmente que nem no filme anterior, onde eles eram quase ajudantes do Homem-Aranha. Pelo menos ao que parece, eles não vão estar sempre na ação, ajudando o Homem-Aranha de alguma forma. Porém, mais pro final do trailer aparece uma cena da MJ com o Homem-Aranha, com o Peter vestido de Homem-Aranha, e isso me faz pensar qual que pode ser o contexto pra isso. Talvez o Peter estivesse chegando de uma patrulha com o Homem-Aranha e a MJ tava no telhado e encontrou ele ou algo assim, não sei. Eles interagirem não é um problema de forma nenhuma. O meu maior medo quando eu vejo essas cenas é pensar dos caras desfazerem tudo, dos caras voltarem atrás e já nesse filme, pronto, eles lembram quem é Peter Parker, sabe? Eu de verdade espero que isso não aconteça, eu acho que seria o pior cenário possível caso isso acontecesse, mas eu nem acho que esse trailer, pelo menos, deu muita margem pra isso ser sequer uma possibilidade. Eu não acho que isso vai acontecer, mas é um medo, o medo existe. Logo em seguida a gente vê uma cena do Homem-Aranha interagindo com o Justiceiro e é a partir daqui que surge outro medo meu disso aqui virar uma farofada. Ao longo desse trailer deu a perceber, cara, tem muita gente nesse filme, muita gente. E tudo bem, é legal ver tantos personagens novos, tantas possibilidades novas se abrindo pro universo do Homem-Aranha, mas era necessário colocar tudo isso em um filme só, porque agora teve Justiceiro, mais pra frente vai ter Bruce Banner, vai ter Escorpião, vai ter William Metzger, eu acho que esse é o nome dele, desculpa, não conhecia o personagem, e ainda vai ter A Mão, eu acho que esse é o nome deles também, desculpa, não sou tão nerd, peço perdão. O meu ponto só é que, cara, é gente pra cacete pra estar nesse filme. Eu lembro quando eu vi o trailer do Superman, eu ficava com esse mesmo pensamento de, cara, é gente pra caramba pra estar em um filme só. De fato, era muita gente. Mas eu acho que o filme conseguiu dar conta. Não acho que ficou tão maçaroca assim. Esse aqui eu tenho o mesmo medo. Será que vai ser uma loucurada, um monte de personagem e alguns vão só aparecer por aparecer? Isso porque ainda tem personagem que não apareceu, como por exemplo, a gente sabe que a Sadie Sink, ela tá no filme e ela não apareceu nesse trailer. Eles estão fazendo um mistério do caramba pra quem ela vai interpretar. Muita gente que sonhava que ela fosse ser a Mary Jane, só que aparentemente tiveram vazamentos que diz que ela poderia ser a Jean Grey, e aí eu fico louco se isso for verdade, cara, porque eu não vejo como botar mutantes no filme do Homem-Aranha a essa altura do campeonato vai funcionar. No filme que ele deveria ser a parada, tá ligado? E depois a gente tem essa fala do Peter que é muito forte, né? Às vezes o Homem-Aranha tem que tomar a decisão mais difícil, mesmo que isso parta o coração do Peter. Isso é muito foda, cara, e é muito
muito verdade. Homem-Aranha é total isso. Colocar a responsabilidade acima de tudo. Pensando numa comparação rápida, a gente pode pegar o jogo do PlayStation 4, por exemplo, quando o Peter consegue o antídoto, né? O antídoto, a vacina pra Tia May. Só que se ele usar nela, vai acabar o único frasco que ele tem e eles não vão poder produzir mais pra poder salvar outras pessoas. Então o Homem-Aranha escolhe sacrificar a tia do Peter Parker pra poder salvar muitas outras pessoas, em vez de salvar só uma. Isso é muito Homem-Aranha, cara, pelo amor de Deus. E daí a gente tem uma parada que isso aqui realmente eu não esperava. Aparentemente, o Peter vai passar por uma mutação a la The Other, né? Pra quem não sabe, The Other, ou O Outro, é uma... Não sei direito se dá pra dizer que é uma saga, mas é um momento nos quadrinhos onde acontece basicamente isso mesmo. O Peter sofre uma mutação, só que não é uma mutação só genética, é quase que um negócio também meio espiritual. Ele basicamente desbloqueia uma série de poderes novos e ele fica mais forte, mais ágil, o sentido aranha dele melhora. Coisas que aparecem nesse trailer, inclusive. Nesse momento que o Peter acorda e ele tá tipo num casulo, ele começa a cair e dá pra ver que ele está sem os lançadores de teia e aí de repente ele se segura com uma teia. Ou seja, isso aqui basicamente confirma que a gente vai ter teias orgânicas no filme, o que eu acho foda, acho muito legal. Teias orgânicas mostram muito mais poder pro Peter, eu acho muito massa. Depois a gente tem o Bruce com o Peter. Aparentemente o Bruce virou um professor de faculdade, algo assim. Eu não lembro se isso já tinha sido dito em algum outro filme, mas não sei, tô descobrindo isso agora. Não apareceu nada de Hulk, mas é um pouco difícil de imaginar que vai ter Bruce Banner e não vai ter Hulk, né? Aparece uma cena onde o Peter tá com as mãos na cabeça e tinha um zunidinho. Se eu tiver que teorizar, eu acho que é porque o sentido da aranha dele tá mais forte, então ele tá sentindo mais. Ele não tá acostumado, então ele tá meio com dor assim, ouvindo. E aí vem essa cena aqui, e nesse trailer teve algumas coisas que eu não soube dizer o que era, o que exatamente estava acontecendo, só que algumas eu consegui pesquisar e entender. Isso aqui eu não tenho ideia. Aparentemente tinha um espírito, alguma coisa nessa mulher, que depois sai, passa pro cara, depois sai de novo. Eu não tenho ideia o que é isso, eu não sei se eu tô sendo muito ingênuo e é mais óbvio do que me parece, mas assim, eu realmente não entendi o que é isso. Não sei se é um poder de alguém, se duvidar, se ela até da Jean Grey, se duvidar, se for isso, eu não sei se ela pode fazer isso. Se ela puder, então já era, porque vai ser ela mesmo. E depois aparece esse cara, que eu não sabia quem era, eu fui pesquisar e eu descobri que aparentemente esse personagem é um tal de William Metziger, eu não sei se é o nome dele também, desculpa, que, sendo honesto, eu não conhecia, não fazia ideia quem era, mas pelo que eu pensei aqui, ele é um vilão conhecido como líder da milícia antimutante, um vilão dos X-Men, aparentemente. Vilão dos X-Men, que coisa boa de ler. E depois disso aparece o Escorpião, finalmente. O cara apareceu na cena pós-créditos do primeiro filme do Tom Holland, só agora ele tá aparecendo. Mas eu tô muito feliz porque eu gosto muito desse ator, esse cara é muito da hora. E caso você não saiba, esse ator também é o mesmo cara que faz o vilão de Far Cry 3. Então eu conheci ele lá, acho que a maior parte das pessoas conheceu ele naquele jogo. E ele é muito fodão, ele manda muito bem naquele jogo. A gente tem a ceninha da MJ com o Homem-Aranha, não sei qual é o contexto disso, me dá um pouco de medo, mas talvez não seja nada. E por fim aparecem esses caras, esses ninja, que eu também, de novo, não sabia quem era, não conheço, mas eu pesquisei e aparentemente o nome desses caras é Clã da Mão, é tipo o clã do pé da Tartaruga Ninja, só que da mão, e é uma ordem mística e maligna de ninjas assassinos no universo Marvel, conhecido por usar magia negra, artes marciais e se envolver em crimes organizados. Ou seja, pelo que eu tô vendo aqui, parece que tem bastante coisa mística, e eu acho que isso junta com o fato de que a mutação a lá o outro que o Peter tá passando não é só uma questão genética, é uma questão também meio mística. Eles vão partir pra esse lado, será? Não sei. E a última cena de ação é o Peter enfrentando essa mão, esses ninjas de vermelho aí. Não vou mentir, ninjas não era exatamente os vilão que eu esperava pra esse filme, eu não sei qual que vai ser a participação desses caras também, se eles vão ter muita participação, mas, bem, vamos ter que esperar pra sair mais coisa pra ver, né? Mas o meu ponto se segue, cara, tem muita gente nessa história, muita gente. Considerando que ainda tem gente que nem apareceu, cara, a Sadie Sink, ai meu Deus, cara, ela vai ser a Jean Grey, né? Meu Deus, eu não sei como me sinto em relação a isso. Esse foi basicamente o trailer que a gente teve. Me fala o que tu achou, se tu tem os mesmos medos que eu, se tu tá super empolgado e acha que vai ser do caralho, me diz o que tu acha, que eu vou ler e vamos conversar sobre isso. Porque o Homem-Aranha, eu amo demais o Homem-Aranha, tomara que seja um filme bom. Forte abraço.